Olá, prezados participantes da mesa redonda Fé e Razão na Sociedade do Espetáculo. Eu já me apresentei, sou o professor Luiz e agora sim vamos tratar desta temática, fé e razão. Eu quero começar, pessoal, falando um pouquinho aqui, né, uma breve exposição do currículo dos nossos professores participantes. O professor doutor Alvino Moser, tá? E o professor doutor Luiz Alexandre Rossi. O professor Moser, ele é bacharel em filosofia pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica. Também é pós-doutor em lógica deontica e jurídica nessa mesma instituição. Doutor em ética também pela Pontifícia Universidade Católica de Lovaina. Também o professor Moser, ele é licenciado em Química aqui pela Universidade Católica do Paraná. O professor Moser atua no mestrado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional Uninter. Ele leciona aqui Fundamentos Epistemológicos da Mediação Tecnológica. Na área de filosofia, o professor tem experiência aí em epistemologia, filosofia da ciência, atua principalmente nas áreas de educação, aprendizagem, filosofia, educação à distância, tecnologia e epistemologia. Tem muitos artigos publicados, livros também aí nessas áreas. O professor doutor Luiz Alexandre Solano Rossi, ele tem pós-doutorado em História Antiga pela Unicamp e também pós-doutorado em Teologia pelo Fuller Theological Seminar, na Califórnia, nos Estados Unidos. Doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. O professor Luiz também tem mestrado em Teologia pelo Instituto Superior Evangélico de Estudos Teológicos, o ICEDET, Buenos Aires, Argentina. O professor Luiz também é bacharel em teologia. Tem muita experiência aí nas áreas de exegese do Antigo Testamento. Ele é professor do mestrado e doutorado em teologia da PUC Paraná, também professor aqui do curso de teologia do Centro Universitário Internacional Uninter. Entre outros livros do professor Luiz Rossi, podemos destacar aqui Jesus vai ao McDonald's e também Cultura, Religião e Sociedade. Muito bem, gente, isso aqui é só um breve currículo, então, dos nossos aqui participantes, dos professores que vieram conversar com a gente sobre fé e razão na sociedade do espetáculo. E eu quero lembrar que você pode participar com a gente enviando a sua pergunta aqui para os professores, então não deixe de participar. Não é mesmo, professora Daniela? Tudo bem? Isso mesmo, professor. Boa tarde, professores. Eu estou aqui no chat, então aguardando a participação de vocês, né? Então, se vocês quiserem encaminhar as suas perguntas para os professores ou encaminhar as suas contribuições, então participem que eu estou aguardando vocês aqui no chat. Isso mesmo, pessoal que está aqui em Curitiba, ali no campus Tiradentes, também nos demais polos e nos polos de todo o Brasil. Pessoal, não deixe de participar, né? Entrou lá no AVA, no evento Fé e Razão, vá até o chat e envie a sua pergunta. Professores, primeiramente, muito obrigado pela participação, por estarem aqui e pela quantidade de inscrições que nós tivemos. Justamente mostra a relevância, a importância de discutirmos essa temática e o quanto também o nosso público, os nossos alunos e demais interessados aí querem ouvi-los falar sobre isso. Professor Moser, podemos começar a conversa? Olha, considerando aqui a sua formação, toda essa experiência com a filosofia, e a nossa sociedade hoje, né? A fé, professor Moser, ela tem implicações éticas? Quer dizer, uma sociedade mais religiosa ou em que as pessoas acreditem mais em Deus,
participam mais de cultos, da missa, da religião de um modo geral. É uma sociedade mais ética? Bom, amigos, boa tarde. Professor Fernando, obrigado pelo convite. Professor Luiz Alexandre Rossi também. Daniela. Veja bem, nós estamos numa sociedade de espetáculo. Como diz o Guy Debord, nós temos que começar primeiro, antes de falar da discussão, do nosso locus discussiones, que é a sociedade, o que é a sociedade do espetáculo, né? Como diz o Baudrillard, que foi o mentor da Matrix, né? Filme Matrix, é a sociedade em que as relações são mediadas pela imagem. Ou como diz na epígrafe da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord, escrita em 67, hoje em dia a imagem, né, que é preferida pela massa em vez da coisa. Então, o que acontece? Hoje em dia, a sociedade do espetáculo, ela explora a qualidade dos digitais, dos homens em geral, que é o homo videns, o homem como ser que vê, explorando de sobremaneira as manifestações visuais, embora aliadas ao ouvido na televisão, seja nos espetáculos e por diante. Então, o que acontece? O espetáculo, ele leva a uma alienação muito grande, porque no espetáculo ele não realiza a filosofia, ele filosofa a realidade, disso o Guy Debord. Eu gostaria de comentar umas coisinhas do próprio Guy Debord, que diz que a filosofia, enquanto pensamento separado, nunca se separou jamais da teologia, diz ele. Só que acontece que o espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa, porque, portanto, mostra que Guy Debord não é um crente, não é alguém que tem religião, mas tem um cunho bem marxista, não é isso? A técnica espetacular não dispersou as nuvens religiosas em que os homens se tinham colocado seus poderes destacados de si mesmos. Somente esse espetáculo articulou, irrigou-os até uma base terrestre através da imagem. De certa maneira, o espetáculo, para o nosso amigo Guy Debord, esse autor, o espetáculo é a realização do desejo da sociedade de massa, que é dormir. E, justamente, o espetáculo é o guardião desse sono. A sociedade do espetáculo vai ainda mais longe quando a técnica atingir 5G, quando a técnica chegar, por exemplo, ao paroxismo que se espera dela. Como se vê, por exemplo, já no filme de 2006, acho, com Tom Cruise, que é Vanilla Sky. Ou também como se vê no seriado inglês Black Mirror, na Netflix, sobretudo a partir do segundo episódio. Existe um episódio, então, em que existe a ressurreição digital da pessoa que morre. Assim, uma senhora, uma moça que perdeu o marido, recebe um convite e entra em contato com o morto-como, através de uma firma que processa robôs, e ela recebe o robô, o marido dela como robô, igualmente ela com as mesmas reações, com uma autonomia de 100 metros de autonomia, porém acontece que o robô está morto. Então é uma ilusão, talvez ilude a esposa, que pode conversar com ele, pode até ter outros tipos de relações com ele, porém o morto é apenas um chip, é apenas um programa, um software. Ora, acontece que a isso se opõe a fé. A fé, segundo a definição basilar de São Paulo nos Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou a fé é a certeza do que se espera, é a garantia do que não se vê. Portanto, a fé não tem amostra
física, a menos os apóstolos, lá que São Tomé colocou o dedo na ferida de Cristo. Mas Cristo diz, bem-aventurado aqueles que viram e não creram. Então, com isso, dizem que a fé é um salto no escuro, um salto no vazio, diz Papa Francisco. Mas não é, porque a fé, justamente, não é a rejeição, nem tampouco a oposição à filosofia. A fé, ela responde às 3 perguntas filosóficas de Kant. Que devo eu conhecer? Que é a pergunta do conhecimento, a pergunta epistemológica, do crer. Que devo eu fazer? Que é a pergunta política, das relações sociais. E que devo eu esperar? Que é a pergunta que se refere justamente às questões basilares dos mitos, como das religiões, desde o Vedanta, todos os antigos, Lao Tse, todo mundo, que é da onde vim, onde estou, para onde vou. Que é a questão da morte, quem sou eu, finalmente. Que é qual é a natureza do homem. Então nega-se, portanto, a espiritualidade do homem, a sua alma. Então, com isso, o que acontece? Em primeiro lugar, em relação à questão da crença, a questão do conhecimento, o que acontece? Que nós estamos numa época de um pluralismo indefinido, que é baseado, em primeiro lugar, que é fruto, não é baseado, é fruto do agnosticismo, aqueles que não têm fé, não creem, agnose, não conhecer. Dos ceticismos, daqueles que duvidam de tudo. Talvez duvida de si mesmo, você sabe, dúvida. Daqueles que são também, digamos assim, que seguem o cientismo, que, digamos, seguem as verdades da ciência, inaugurada por Comte no positivismo. Morreu em 1798, parece, Comte, né? Portanto, hoje em dia, o que se vê na ciência é que a religião seria mera opinião das pessoas que creem. Seria nonsense para os analíticos. Porém, se você colocar aqui a questão que diz Adriel, meu orientador, a ciência é habitada por ingenuidade das crianças e não tem a sua desculpa. Porque a religião há muitos pontos de chegada, caminho de chegada até a realidade, que não somente são científicos. A religião é tanto ciência, teologia, que tudo estuda a religião, estuda a fé, a revelação, é tanto ciência hermenêutica como qualquer ciência humana. Não é uma ciência exata, mas tem característicos científicos. Por outro lado, qual é, digamos, a oposição que existe entre a crença, se não for fanatismo, que já não é mais crença, já é atitude política, né? Que impeça, digamos, o ensinamento do humanismo integral, que vê o homem como pessoa humana na sua integralidade. Não existe oposição entre a questão da fé e a questão das imposições que ela põe, imposições, digamos, em termos de consciência, não digo em termos de religiosidade, com a obrigação de culto e assim por diante, que é isso que afasta muita gente. Em segundo lugar, a questão da questão política e viver junto. O grande problema hoje é a violência, o terrorismo, que é provocado justamente por pessoas que querem impor a sua crença. O crente, aquele que crê, não acredita no poder da força. Se não crerdes, não sabereis. A fé, como diz Papa Francisco, parece-me o próprio cita Wittgenstein, que é uma espécie de, compara com um namoro. A fé se dá no encontro com Deus. Esse encontro não é apenas opção, é uma questão de dom de Deus, uma graça de Deus que ilumina a inteligência e dá força à vontade. Esse encontro de fé é um encontro pessoal. Não é através de discussões, de discursos lógicos, que nós vamos convencer alguém. Você não convence uma criança através mostrando a lógica para ele, mas dizendo, pegando pelo coração, porque o homem não é mais coração do que cabeça. Você não convence ninguém, diz Richard Rorty, pelo raciocínio e pelo sermão, mas pelo exemplo. Por isso que Cristo vide, quem sou eu? Onde é que morai? Vide e vede. Vinde e vede.
Então, é preciso entregar-se à religião para ter essa digamos, abertura. Portanto, em questão da política, a religião ela não aceita de modo nenhum a violência e ela é pelo diálogo. Inclusive aqui tem do ponto de vista político, aqui tem em termos uma frase da encíclica Lumen Fidei e da Fides et Ratio João Paulo II, de 98, e de 2013, do Francisco. Em terreno de comum de entendimento e diálogo, é ainda mais importante hoje se pensa nos problemas mais urgentes da humanidade, como, por exemplo, o problema ecológico, o problema da paz, da convivência das raças e das culturas. Podem ter solução à luz de uma colaboração clara e honesta dos cristãos com os fiéis de outras religiões, com todos que, mesmo não aderindo a qualquer crença religiosa, têm por convicção a renovação da humanidade. Veja bem, portanto, não se opõe, está dentro daquilo que está na Gaudium Spes do Vaticano II, que Bento XVI esqueceu, parece, mas está sendo renovado agora, que é o fato de vivermos num mundo plural, num mundo de diversas culturas, diversas posições. A religião, a fé e ensino, a mensagem evangélica não está incompleta, mas ela precisa de uma renovação de uma linguagem com a ciência. Se nós quisermos dialogar sobre criação com os cientistas, nós temos que ter um vocabulário científico. Nós não podemos ficar alheios, por exemplo, ao debate da Intelligent Design, que é um debate de uns católicos, de uns cientistas americanos, que digamos, se revoltaram contra o fato de ser proibido de ensinar nas escolas a teoria da criação. O Intelligent Design já põe uma criação inicial e as potencialidades que se desenvolvem. Porque a criação é um fato soteriológico existencial. O modo como evoluiu o mundo, isso é científico, que vai ser por hipóteses, são hipóteses. Ninguém estava lá no começo. Por isso que talvez ainda valha hoje a fala de Voltaire, né? Eu não posso crer que haja um relógio e que não exista um relojoeiro. Isso é Voltaire, que é um ateu, iluminista ateu. Portanto, a questão da política, a Igreja Católica pleiteia por um pluralismo. E, portanto, disse, na questão da fé, portanto, outra questão, o seguinte, da questão da ciência. Acaso, necessidade e emergência são as grandes palavras que estão por trás das explicações biológicas da vida, do pensamento, da consciência. A consciência é uma emergência. O que é uma emergência? É o fato de você conhecer todos os elementos do cérebro e não saber de onde vem a consciência. Porque se eu pego um chip que descarrega todo o meu saber, tudo o que eu tenho num software, esse software não será consciente. Ele pode até responder como eu respondo, mas não tem a consciência. Então, isso é uma emergência. A emergência, a vida é uma emergência. Nós sabemos que veio antes a ovo, a galinha, a famosa história, né? A vida é... Da onde vem a vida de uma célula viva? Você pode criar uma célula em laboratório, porém não terá vida. Não será capaz de ter a morfogênese autônoma, a invariância e a teleonomia, que é definida por quem? Por Jacques Monod, acaso na necessidade. Por conseguinte, a vida, é provado que toda vida, todo ser vivo vem de outro vivo. Omne vivo ex vivo. Omne vivo ex ovo. Todo ser vivo vem de um ovo de um outro ser vivo. Portanto, aí a questão da ciência, por conseguinte. E do ponto da crença, veja bem, portanto, o niilismo vai gerar o quê? A espiritualidade leiga. Hoje em dia, o ceticismo, o niilismo, o agnosticismo geram o quê? Geram uma religião laica, espiritualidade laica, que é, digamos, defendida por Luc Ferry.
Luc Ferry tem vários livros que ele tem chamados, os livros dele são Aprender a Viver, né? O Ser do Homem, A Revolução do Amor. Então, como é que ele define a espiritualidade de Liger? Em primeiro lugar, a filosofia para ele não ensina a pensar, não ensina a dialogar, ensina a salvação pela razão. Portanto, Luc Ferry não descarta a salvação pela fé. Descarta, diz que quem tem fé já tem o seu caminho de salvação. Mas quem não tem é a filosofia. Em que consiste essa filosofia? Livrar-nos dos medos. O medo de quê? Da timidez. O medo da perda do amigo. O medo da morte, o medo da dor. Os medos atuais, que é o cataclisma, terremotos, tsunamis, violência, terrorismo. Você pode estar na rua hoje, entrar no avião e ter um terrorista lá dentro. De repente vem um cara aqui e mata 5 pessoas, mesmo em Washington, toda a vigilância que existe, todas as câmaras. Então, a espiritualidade leiga seria para ele o seguinte: o que no mundo de hoje seria capaz de mobilizar as pessoas? Se no século passado a religião, a ideologia política estavam no centro das preocupações, na sociedade contemporânea essa posição é ocupada pelo amor individual e não pelas abstrações. Quem nas novas gerações gostaria de morrer por Deus, pela pátria, pelas revoluções? Ninguém, quase ninguém. Diagnostica ele. Para ele, só estamos verdadeiramente dispostos a engajamento radical quando está em jogo outro ser humano, aqueles que amamos. É o que acontece, por exemplo, que nós vimos ontem, eu vi ontem um filme de novo, aquele que foi de 2013, 2014, o Sniper americano, que era um atirador de elite. Ele dizia que está lá para proteger os outros e que não tinha remorso do que tinha feito, mas tinha dores por aquilo que não havia podido salvar. Se bem que, de qualquer maneira, é uma solidariedade. Portanto, a religião da solidariedade, será que satisfaz a pessoa? Então, veja bem, a religião, por outro lado, é um ponto de vista que envolve todo ser humano. Todo ser humano. Porque eu gostaria apenas de terminar aqui com uma leitura de um texto curtinho do meu orientador falecido em 2007, Jean Ladrière. A vida da fé não é uma vida que viria simplesmente se sobrepor à experiência natural e àquela da razão. É uma vida que retoma e assume as potências do homem e todas as modalidades da vida, em particular a dimensão representada pelo projeto especulativo. Portanto, envolve toda a vida humana, que visa uma compreensão, em princípio, radical das estruturas constitutivas da experiência e da realidade. Interpretada dessa maneira, a fé comporta em sua vida mesma, como componente constitutivo, o desenvolvimento da inteligência. Cabe a ela assumir o projeto especulativo visando uma compreensão de si mesma enquanto experiência integradora. Se não crerdes, não sabereis. Portanto, estudar a nossa fé. Essas são minhas palavras iniciais. Muito para bem. iniciar o debate com o professor Rossi. É isso aí. Então, viram, pessoal, aí quanto conteúdo nós temos, quantas questões são colocadas. Professor Luiz Rossi, né? Entre outros livros ali, eu cheguei a citar um dos seus, que é Jesus Vai ao McDonald's. E uma das questões que se coloca aí quando se fala de fé, de razão, é uma espécie também de mercadorização da fé, da religião. Como é que o professor, né, dentro desse contexto da sociedade do espetáculo, o professor Moser aqui expôs muito bem, como é que o professor, então, também percebe essa questão aí? Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de agradecer ao honroso convite do professor Luiz e parabenizar a Uninter, porque nós estamos praticamente com 5.000 alunos e alunas num momento bastante precioso das suas vidas, participando de um momento de crescimento, de processos de aprendizagem, né? Isso é fantástico. Bem, antes de mais, acho que parte-se de um pressuposto bastante simples e fundamental, né? Nós precisamos entender e compreender, Luiz, a fé e a razão
como se fossem duas asas, não é? E nós nos movimentamos, nós existimos, nós experimentamos a vida a partir dessas duas asas, não apenas uma, não apenas outra. Não podemos fazer hierarquização de uma ou de outra, não podemos comparar qual é melhor uma ou outra. As duas são importantes para a construção do ser humano. Agora nós estamos num processo de aprendizado, exercitamos os nossos neurônios, exercitamos sinapses, exercitamos todas as nossas formações acadêmicas que conseguimos e conquistamos ao longo da nossa vida. Mas podemos ainda hoje, logo mais à noite, voltar para as nossas casas e fazer um carinho em nossas mães, podemos abraçar os nossos filhos, beijar a esposa. Em todos esses processos, nós somos afetivos, nós somos amorosos, como também podemos ir às nossas comunidades, paróquias, igrejas, sejam lá os espaços de fé que cada um se propõe, e ali se exerce um sentimento religioso que procura dar sentido à própria vida. Portanto, não é? Nós estamos, como seres humanos, sempre nesse processo de construção de si mesmo, e essa construção leva a uma completude, né? Nós precisamos nos construir por inteiro, nós precisamos buscar uma construção holística do ser humano, uma construção por completa daquilo que nós somos. Quando pensamos, então, né, a fé, a religião dentro da sociedade que nós vivemos, logicamente que nós precisamos vivenciar a experiência da fé de uma maneira bastante crítica. Não é? As expressões da fé jamais poderiam ser pensadas a partir de processos de alienação. A fé sempre é um instrumento que leva o indivíduo, o homem e a mulher, ou a mulher, a se inserir nos processos de construção de si mesmo e também da própria sociedade. Por conta disso, é preciso que a fé, além de responder às questões internas preciosas, importantes para cada indivíduo, o ajude também a interpretar os espaços nos quais esse indivíduo, esse fiel, está vivendo. Numa sociedade tão complexa como a nossa, uma sociedade que é, segundo alguns autores, turboconsumista, hiperconsumista, uma sociedade de mercado, uma sociedade onde os exorcismos não mais têm um cunho religioso, não é? Como pressupostamente se havia, né, das entidades, vamos assim dizer, da maldade. Hoje, o exorcismo se dá a partir do momento que a pessoa tem um cartão de crédito com um limite bastante alto, e ele pode, então, né, exorcizar os seus pequenos demônios anteriores a partir dos processos de compra, de aquisição, de se construir a partir do acúmulo, né, de objetos que ele deseja. Logicamente que o discurso religioso também acompanha esse processo de construção do espetáculo. Não é? Nós encontramos a sociedade de mercado, nós encontramos as experiências próprias do cotidiano ligado a grandes marcas que se utilizam de vocabulário próprio ao mundo da religião para vender os seus produtos. Encontramos nas próprias construções de shopping centers como se fossem grandes catedrais, e ali cada loja representando um nicho religioso onde os fiéis vão ali para adorar o seu santo particular, né? Essas grandes marcas que estão presentes hoje e que as pessoas insistem, né, em deixar a sua própria identidade para assumir a identidade de uma marca, de um objeto. Nesse caso, diria eu que a fé necessariamente precisa, hoje mais do que em qualquer outro momento da história do ser humano, a fé precisa ser pensada de forma crítica. Ela precisa ser pensada de uma maneira que leve, né, o fiel a questionar as contradições do cotidiano, leve a questionar as contradições dessa sociedade tão complexa que se apresenta diante de nós. Afinal de contas, a fé é
um instrumento precioso que nós temos, que nos ajuda a construir quem nós somos, mas também ajuda-nos a não só participar de uma sociedade, mas também, através da fé, questionar a sociedade a fim de transformá-la e transformá-la numa sociedade onde caibam mais pessoas. Muito bom, professor Luiz. Mas a professora Daniela está me dizendo ali que nós já temos gente perguntando, participando. Isso mesmo, professora Daniela? Por Isso favor. mesmo, professor Luiz. Antes eu queria dizer para vocês, né, que estão assistindo, nós tivemos um probleminha no chat, mas agora já está tudo resolvido, então é só participar. Encaminhe suas contribuições. Nós temos aqui a Daniela Cristina Silva, ela é do Polo Mairiporã, São Paulo. Ela pergunta o seguinte para os professores. A razão é uma atitude do homem, ela entende, né, como atitude, e a fé como um ensinamento, que vai passando de geração em geração. Então, qual seria essa relação entre a fé, que é o ensinamento, e a razão, que é a atitude? Professor Moser, quer falar? Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. A razão não é bem atitude, o cientismo é atitude. A razão é a faculdade do homem, definida por Descartes, aquilo que nos faz chegar à verdade sem dúvida. Pegar Kant é aquilo que nos dá, digamos, um fundamento do nosso saber, aquilo que pode ser explicado intersubjetivamente, objetivamente pelos outros. Portanto, a razão implica universalidade, implicava com as contribuições de Nietzsche, Marx e Freud, e sobretudo da fenomenologia, do existencialismo, a razão tornou-se agora histórica. Próprio Luria prova que, numa colônia distante do Azerbaijão lá da Rússia, em 1930, ele foi fazer uma pesquisa e os camponeses daquela região não eram capazes de fazer abstrações. Se eu perguntasse a ele o seguinte, daqui da sua casa para a igreja, você leva 30 minutos a pé e de bicicleta vai com 5 vezes menos tempo, quanto tempo você leva? A resposta era, eu nunca fui de bicicleta. Então, e outras perguntas desse tipo, portanto, depende da cultura, da questão. E também a fé, por outro lado, a fé é essa atitude daquele que crê firmemente porque encontrou a verdade. Queria, no caso da religião cristã, que é infundida pelo batismo. Na doutrina cristã, em geral, católica em particular, a fé é um dom de Deus. Porém, a fé não deve ser confundida com, como diz o professor Rossi, com as demonstrações de fé, a pompa, a religiosidade e muitas vezes o mercantilismo, que ainda hoje, se Cristo viesse, muitas igrejas teriam aquele fenômeno da expulsão dos vendilhões do templo. Isso existe ainda hoje. Já existia no Sumério, professor. Nos Sumérios. Antes de Abraão, os Sumérios já tinham, os sacerdotes já eram aqueles que recebiam o pagamento dos súditos, né? Para poder, digamos, ter as suas riquezas. E aqueles tempos maravilhosos. Estamos caminhando talvez para uma religião mais íntima, não é isso? Então nós temos que distinguir a mensagem evangélica da religiosidade. Esse é o grande problema. E há essa confusão. E, sobretudo, o niilismo que existe, que acontece, ele espalhou de maneira difusa e bem arraigada, que exerce o fascínio dos intelectuais, sobretudo, que não se pode assumir compromisso de maneira nenhuma definitivo, porque tudo é provisório e fugaz. Portanto, a razão significa ter a prova daquilo que se conhece. Teteto, né? Quando perguntou o que é conhecer, qual a diferença de opinião e conhecimento e pensamento, é quando o conhecimento tem a prova que tem. Nós temos a prova da tradição.
prova de tradição. A filosofia fez um grande problema, diz João Paulo II. João Paulo II é doutor em filosofia. Carlos Wojtyla, né? Diz que, pelo menos, purificou os mitos do bico sem saída que eles estavam, dando uma religião mais pura. Passo a palavra agora para o Professor Luiz. A pergunta da Daniela é muito boa e importante, mas penso eu que nós não precisamos e não devemos fazer essa separação exageradíssima, né, entre a fé e a razão. Não é? Quer dizer, todos nós, como seres humanos, precisamos pensar. A fé também passa por esse pressuposto. Nós precisamos da razão da nossa fé. Nós precisamos explicar a nossa fé. Nós precisamos interpretar o nosso mundo, as muitas e grandes contradições da sociedade, a partir da fé que cada um acolhe. Não é? Nesse sentido, é sempre de bom tom saber que a fé, como instrumento, nos leva não só a questionar aquilo que nós somos, mas também servir de instrumento para, junto com a razão, né, interpretar os textos, por exemplo, sagrados que temos diante das nossas muitas manifestações religiosas. Como também, a partir da razão e a partir da fé, questionar as muitas linhas de interpretação da própria sociedade. Vejamos algo bastante interessante nesse sentido. Não? Desde a Idade Moderna, com a percepção que a razão instrumental poderia resolver todos os problemas da sociedade ocidental, colocando e jogando uma pá de cal definitivamente sobre a religião, sobre o sentimento religioso, que deveria ser interpretado como um sentimento que não teria praticamente nada a oferecer para o ser humano, o homem e a mulher ocidental. Mas passados 500 anos, a razão instrumental, o mito do progresso, não conseguiu entregar praticamente nada daquilo que ele oferecia. Isso não significa que em pleno século XXI nós não tenhamos que festejar todos os avanços tecnológicos conseguidos e conquistados por causa da razão instrumental. Mas, por exemplo, nós não conseguimos encontrar até hoje, passados 500 anos, não conseguimos encontrar, por exemplo, com o reino da paz, da fraternidade. Não é? Só na Síria nós temos em 5 anos 400 mil pessoas assassinadas. Não é? Nós também não conseguimos acabar com toda a produção tecnológica relativamente à produção de grãos e produção de alimentos. Nós não conseguimos saciar a fome de 1 bilhão de pessoas que vão dormir todas as noites com o estômago roncando de fome. E também no mito da felicidade, que a razão instrumental patrocinava na Idade Moderna. Hoje nós encontramos uma grande quantidade de pessoas, e se não me engano, um dos remédios mais vendidos em nossas farmácias é justamente são os antidepressivos. Não é? Mas vejam, a razão instrumental na Idade Moderna assume o comando da história, justamente dizendo, olha, aquilo que a religião não conseguiu entregar em 1500 anos, nós vamos entregar. Passados 500 anos, nós podemos também dizer, olha, a razão instrumental não conseguiu entregar aquilo que a religião havia, né, até então prometido. A religião prometia para depois da morte, fora da história. Né? A pessoa teria que morrer para conquistar a saúde perfeita, a alegria perfeita, a paz perfeita. A grande questão que nós temos hoje é justamente essa. Né? Como fazer com que essas duas asas, né, voando, né, essas duas asas, melhor dizendo, da razão e da fé, como é que elas podem nos levar a viver mais e melhor, mais como homens e mulheres, viver como homens e mulheres mais e melhor numa sociedade que seja inclusiva, pensando num outro mundo que é possível dentro dos espaços cronológicos, históricos que nós vivemos. Jamais poderíamos pensar, Daniela, e volto a você, né? Nós jamais podemos pensar nessas duas asas, né, tão distantes que não nos aproxime, no voo de cada um do outro, para a construção de
uma melhor humanidade, de encontros de homens e mulheres que se aproximem, seja por conta do sentimento religioso, seja por conta, das reflexões, eles se aproximem para que haja uma celebração da humanidade, da construção do ser humano, da construção de um homem e de uma mulher que sejam melhores para a construção de uma sociedade fraterna, uma sociedade onde caibam todos. Muito bem. Pessoal, estamos sabendo que temos aqui mais interação e eu quero motivar para que vocês, olha, façam pergunta agora, deixa a sua pergunta também ali no chat, porque além desse momento aqui da fala, do diálogo entre os professores, nós temos aí um segundo momento para perguntas também, mas desde já mande aí a sua pergunta, tá? Não vá com dúvida, com curiosidade para casa. Aproveite, temos aqui grandes professores, vamos aproveitar, vamos aprender juntos, não é mesmo, Daniela? Tem mais pergunta? Isso mesmo, professor. Temos muitas perguntas, que bom, muitos que alunos beleza. participando. Vou então fazer a pergunta aqui do Everson Mateus do Nascimento Santos. Ele pergunta duas coisas. A primeira, qual é o objetivo da razão? E a segunda, devemos seguir a fé e a razão balanceadamente? Professor Moser. Muito bem, veja bem. A razão instrumental foi explicada agora mesmo pelo professor Alexandre. Seria a razão que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, vai ser a razão que nos entrega os nossos bens de consumo. E nós somos escravos do consumismo, como João Paulo II escreveu em 79, a primeira carta dele, né? Redentores, na Redentores Hominis, em que o homem cria, pela técnica, cria produtos e agora tem medo dos próprios produtos que se revoltam contra ele. Então o homem cria produtos que o assustam. O objeto da razão é a inteligibilidade, o que é entender, compreender as coisas. A logos é a inteligibilidade, aquilo que nos explica as coisas como são. Heráclito dizia, no logos, compreender tudo que tudo é um. Se não seguimos o logo, nós não teremos o conhecimento. Aquilo que nos ilumina, nos explica, nos dá os insights do porquê das coisas. Ser inteligente tem duas coisas, saber o porquê, porque uma coisa vem da outra, no caso da causa, no caso do antecedente e consequente, e também significa interligar as coisas. Como uma coisa se liga com a outra, relacionar as coisas, a relação entre as coisas. Outro lado, inteligência é a adaptação nossa à vida, Dewey, né? Piaget. A inteligência é a forma de adaptação pela qual nós nos adaptamos, recebemos os inputs externos e nós adaptamos nosso comportamento. Isso, e a fé é crer. Mas a fé não pode ser uma fé cega, não é um salto no vazio, um pulo no vazio, como diz João Paulo II. Temos que retomar aqui Santo Anselmo de Canterbury, fides queres intellectum. A fé procura inteligência. No entanto, que existe também um pensamento de Santo Agostinho e por que ele acredita sem provas? Ele acredita sem provas porque na fé ele sabe o que está acreditando, ao passo que os maniqueístas dizem muitas ilusões, muitas besteiras, provas da gnose, né? A gnose é uma corrente filosófica ou religiosa ou esotérica, né? Que queria salvar um pelo conhecimento. E não existe fé sem prova, salvação sem prova, sem fé sem provas na salvação. Então, portanto, a fé tem que ser, não é uma sobreposição, é um projeto inteiro de vida. Eu sou inteligente tendo fé. Ampère dizia, como é a maior de todas quando está de joelhos. Famoso advogado Ampère, famoso na lei de Ampère, que vocês conhecem da química, né? Portanto, a questão da religião não diminui. É só ler Pascal, por exemplo. Ler Pascal para saber que existem razões que a própria razão desconhece. A fé, portanto, procura, não é uma questão cega, é saber aquilo que nós queremos. Se nós não lemos o Evangelho, como é que vamos aprender? Como é que Santo Agostinho se converteu quando foi ouvir
os sermões de Santo Ambrósio, que ele era um professor de retórica, né? Ele foi lá para ver como é que se falava bem. E aí ele saiu e viu aquela criança chamando, toma e lê. Então ele pegou a Bíblia e leu e se converteu. Porque muita gente, por nega a religião, não a conhece. E confunde a religião confunde a fé com as formas de religiosidade. E não está disposto a assumir os compromissos que é de solidariedade. Só lembrar, por exemplo, a epístola de Amós de ontem, em que ele parece lá, está fustigando aqueles que se banqueteiam e esquecem os pobres. Como também no Evangelho a parábola do Lázaro e do rico, né? Que um estava no céu, outro estava no inferno, né? Então, são questões, são metáforas. Que nós vivemos o mundo e nós vivemos simplesmente o nosso egocentrismo. Não somos capazes de nós, digamos, irradiarmos a humanidade e fazer o bem para os outros. Professor Luiz. Assim, a pergunta do Everson também é esplêndida, né? É esplêndida. Eu diria assim, são duas coisas importantes para entender, né, a pergunta do Everson, se eu a compreendi adequadamente. Acho que, antes de mais nada, é preciso conseguir compreender o caminho do meio entre uma coisa e outra. Né? Qual é a boa medida entre a fé e a razão? É só uma, só outra? Não, qual é a boa medida? Mas como é que nós descobrimos qual é a boa medida? Aí, nesse caso, eu trago para vocês que me ouvem um segundo momento, que é essa capacidade do ser humano, do homem e da mulher, ser um bom hermeneuta, um bom intérprete da realidade, do momento que ele está vivendo. Vou dar dois exemplos que são suficientes e bastante, creio eu, interessantes. Né? O primeiro é um exemplo bastante pessoal. Eu sou, de formação, eu sou um exegeta, um biblista. Então, quando eu estou preparando os meus livros, ou preparando as minhas aulas de Sagradas Escrituras, eu preciso, né, de forma suficiente, de forma competente, de forma cabal, utilizar os instrumentos da inteligência, né, daquilo que eu aprendi de grego e de hebraico, para poder, a fim de poder melhor compreender os textos do Antigo e do Novo Testamento. Eu não posso abrir mão de toda a formação acadêmica que eu tive, caso contrário, eu vou criar contradições dentro ou a partir dos textos que eu pretensamente queria estudar ou interpretar ou ainda ensinar. Nesse momento, como estudioso, como pesquisador, como professor, eu preciso ler, ou preciso me reconhecer como uma pessoa inteligente, uma pessoa que teve uma boa formação acadêmica, eu preciso valorizar a razão. Por outro lado, né, imagine uma cena, né, vocês todos que estão aí me ouvindo, né, você está passando um final de semana com os seus filhos pequenininhos à beira de um rio, de um lago, e você se distrai por um átimo de segundo e o seu filho pequenininho de 3 anos cai na água e a correnteza começa a levá-lo. Eu posso garantir a você que, mesmo que você não saiba nadar, você não tenha competência alguma na água, e mesmo que você fosse uma daquelas pessoas que caísse e afundasse feito uma pedra, eu garanto para você que você não iria pensar nem por um milésimo de segundo. Você já se projetaria na água para poder resgatar e salvar o seu filho. Percebe? É a questão da interpretação, é essa capacidade hermenêutica que o ser humano tem de poder interpretar o seu momento, as suas escolhas, de poder, a partir da interpretação, fazer as escolhas. O que é melhor naquele momento para fazer, para realizar, para vivenciar o projeto de homem e de mulher que todos nós temos como vocação nesse nosso planeta. Muito bem. Mas, professor Moser, nós sabemos aí que na tradição filosófica, né, nós estamos falando de fé e de razão, nós temos filósofos que têm fé e filósofos que apresentam razões para não ter fé. Como também hoje nós temos, né, pessoas que acreditam, que não acreditam, que têm fé, que dizem não ter fé. E também,
Claro, ninguém vai se julgar melhor ou pior do que os outros porque tem ou porque não tem fé. Mas e para o diálogo acontecer mesmo entre aqueles que têm fé, mas a fé é diferente? Olha, eu acredito num Deus, parece que o teu Deus é diferente, a tua doutrina, etc. Enfim, fé, razão e diálogo, professor. Como é que fica essa questão? Esse aqui já foi tratado pelo Humberto Maturana e José Varela no livro Biologia do Conhecimento. No último capítulo da Ética, ele fala o seguinte, que se o ponto de vista do outro talvez não seja interessante para mim, não esteja de acordo comigo, como também meu ponto de vista não é interessante para quem não tem fé. Mas então, se eu quero discutir, eu tenho que aceitar o ponto de vista do outro, discutir com ele, porque não existe nada que supere o consenso. É a questão da ética da comunicação de Habermas, Otto Appel, do Rorty também fala isso, a mesma coisa. Não existe nada além dessa questão da discussão. Mas não significa que eu vou abrir mão das minhas crenças. Inclusive, tanto João Paulo II, como Papa Francisco, o Concílio Vaticano, ele quer diálogo mesmo com aqueles que são ateus. Na medida em que o ateu tem a vontade de fato, melhorar a humanidade, de construir um mundo melhor. Em busca de um mundo melhor, como dizia o nosso amigo Karl Raimundo Popper, né? Popper tinha uma frase interessante. Eu admiro as pessoas que morrem pelas suas ideias, porém não aceito as pessoas que matam pelas suas ideias. Então, veja bem, nós temos que, como dizia o próprio Voltaire, discordo de você até o último momento da minha vida, mas daria minha vida para você poder defender a sua opinião. Porque a pessoa tem que ter direito a expor. E veja bem, eu tenho amigos meus que são marxistas. E a gente se entende bem porque nós respeitamos o ponto de vista do outro, não abrindo mão do nosso. A questão toda é ter convicção do que se diz, crer no que se fala. Porque falar da boca para fora, fazer um belo discurso é fácil. Eu já fiz conferências, fiz no século passado, né, em várias escolas, no Cefetes, por aí, sobre os matemáticos fazem filosofia. Tales de Mileto, todos eles, Platão, etc. Próprio... E aí eu fui lá e me perguntava, como é que você, professor, sou professor de filosofia, acredita em Deus? Não tem problema nenhum. Por que você não acredita em Deus? Deus não existe. Bom, você não pode provar o que não existe, né? Se Deus não... Eu dizia para um amigo meu ateu, né? Que alguns conheceram, não vou dar o nome dele, falecido já, questões éticas. Eu disse, se Deus não existe, por que você combate tanto Deus? Não se combate que não existe. Você combate o bicho-papão, por acaso? Não existe. Então, você tá querendo impor a sua ideia a mim. Isso é o problema. Você não está de acordo com a minha afirmação. Mas não quer dizer que você não se prova a existência do que não existe, a inexistência. O nada é, nada vem, não é isso? Então, é problema de diálogo, portanto, temos que dialogar. E, sobretudo, estar bem atentos que hoje a juventude digital, como dizia o cardeal Ravazzi na conferência que fez aqui na PUC, onde teve o Dr. Honoris Causa, está invadida de bulimia intelectual, em ler tudo que é notícia e vomita ao mesmo tempo, né? A anorexia também não tem apetite para saber as coisas verdadeiras, porque é muito superficial, mentes superficiais, segundo Nicholas Carr. Como diz o próprio Bauman, o homem nunca está sozinho, porque está toda hora ocupado com Facebook, com WhatsApp e companhia, e não se escuta ele mesmo. Ora, Deus se vê no íntimo do coração dos próprios rins. Portanto, essa questão pensar, digamos,
Quem sou eu realmente? O que espero da vida? Será que depois da morte eu vou simplesmente... Eu me recuso, pessoalmente, de que Deus me tenha criado, um ser inteligente, e para não ter vida depois da morte. Desculpa. Muito bem, pessoal. Nós estamos aí encerrando esse primeiro bloco. Sabemos que tem bastante perguntas, então nós queremos aí, olha, daqui a pouquinho voltar a conversar com vocês sobre essa temática, fé e razão na sociedade do espetáculo, respondendo as questões que vocês já enviaram e também as questões que vão surgir daqui para frente, tá? Então, pessoal, não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta com fé e razão na sociedade do espetáculo.